E aí pessoal, eu sou o Jefferson da Intergel e só recapitulando, nas aulas anteriores nós mostramos como importar um arquivo TXT e um arquivo Excel. Nessa aula de hoje vamos te mostrar como importar um arquivo DWG e um arquivo DXF. Vamos lá? Fala aí pessoal, beleza? Essa é uma aula então para a gente poder estar importando um arquivo DXF ou DWG para dentro da nossa coletora, com o intuito de fazer locação, fazer a implantação dos pontos do DWG, ou até mesmo utilizar ele como um limite, uma referência que você pode ter em campo quando for fazer um levantamento de dados. Tá? Agora é o seguinte, eu estou com o DWG aberto aqui para a gente poder importar ele aqui e depois fazer a leitura, entender o que ele importou, o que ele entendeu aqui e o que é esse arquivo AutoCAD aqui. Tá? É o seguinte, esse arquivo já está dentro da memória da minha coletora, a gente já viu isso nas aulas anteriores, como é que faz essa migração, né, do arquivo do computador para dentro da memória da coletora. Se você não viu isso, se você tem alguma dúvida, volta nas aulas anteriores. E agora, nesse momento, eu já estou com esse arquivo aqui dentro, eu vou importar esse arquivo DWG e a gente vai configurando ele aí. Inicialmente, eu sempre crio uma obra nova para não misturar os arquivos. Eu vou vir aqui em projeto, então, para criar um projeto novo. Vou clicar aqui no mais, vou utilizar o nome que ele está sugerindo aqui, mas lembre de você criar um nome correto da obra que você está trabalhando para que você lembre daqui 1, 2 anos o que foi essa obra, o que aconteceu, para que ela serviu. Então é fácil a identificação quando você dá os nomes corretos das obras. E sempre escreve um comentário aqui, o que você fez nessa obra, o que aconteceu, para você realmente lembrar. Aqui, se você quisesse alterar o datum, o fuso, o sistema de coordenadas, você clicaria aqui e poderia estar alterando. O meu, eu vou utilizar o mesmo da obra anterior, que eu estou na mesma região que eu estou trabalhando. Vou dar um OK, ele vai perguntar, confirmar o datum, ó, fuso 22, OK, é isso mesmo, vou dar um OK aqui. Estou no menu projeto aqui, e a gente tem o ícone aqui DXF, tá vendo? Aqui em cima, é ele que a gente vai utilizar para importar esse arquivo DWG ou DXF. Vou selecionar ele aqui. E a gente tem algumas informações que é interessante você entender. Base map, essa primeira linha aqui, ó, tem a opção CAD, que é o que a gente vai fazer, importar o DWG ou o DXF. Então tem que estar CAD aqui, tá? Se a gente clicar nele, ele abre outra opção para utilizar o Shapefile. Mas nesse caso a gente vai utilizar DWG. Então, logo abaixo, adicionar pontos. A gente tem a opção de ligar ou desligar essa chavinha. Adicionar pontos é quando você tem um DWG e ele tem points do DWG. O que é points? Eu vou criar um ponto aqui, ó. Vou digitar PO, Enter. Vou selecionar aqui, ó. Criei um ponto topográfico no AutoCAD. Se eu selecionar ele, aqui, ó, vai estar chamando de point, tá vendo? Então tudo que tiver de point aqui no seu DWG, ele vai identificar aqui no Survey Master e vai criar um ponto para você na sua lista de coordenada, entendeu? Um point vai virar um ponto de coordenada para você inserir na sua lista. Ele vai fazer isso automaticamente, tá legal? E aí o prefixo aqui embaixo, o prefixo é o seguinte, eu vou escrever DWG só para você entender onde que ele vai aparecer depois. Eu vou escrever aqui, ó, DWG. Mas basicamente, quando tem esse prefixo, ele vai dar um nome para esse ponto aqui. Vamos imaginar que a gente tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, que ele identificou desse point. E aí, tudo que for do DWG, ele vai adicionar esse prefixo aqui. Então vai ficar DWG underline 1, DWG underline 2. Todos os pontos trazidos do AutoCAD, ele vai colocar esse prefixo que você escreveu antes. Beleza? Você já vai ver isso como que funciona na prática. Adicionar linha, a gente pode ligar ou desativar, que é exatamente as linhas aqui do AutoCAD, tá vendo? Se você desativar, ele não traz nenhuma linha, só vai trazer o que você selecionar aqui. E você pode dar um prefixo para a linha também, caso você queira. Eu não quero nesse momento. Beleza, configurou isso daqui? É simples. Você clica aqui no botão adicionar, para você poder buscar o arquivo que está dentro da sua coletora. Eu vou clicar aqui nessa pasta de 2 pontinhos para ele voltar a uma pasta anterior. Meu arquivo, eu sei que está dentro da pasta arquivos 2 aqui. Você tem que lembrar onde que está o seu arquivo. Você pode criar uma pasta para isso, como a gente já viu. E eu vou importar exatamente esse arquivo que eu estou selecionando aqui. Selecionei ele, ticou azul, que é exatamente esse mesmo do AutoCAD que a gente está vendo aqui. Beleza? Vou dar um OK aqui nesse momento. Ele vai fazer o processamento desses arquivos, vai gerar ponto, vai importar linha, então talvez ele demore um pouco, dependendo de quantos pontos você tem. O meu vai demorar um pouquinho, porque eu tenho ponto pra caramba, tenho acho que 400 e poucos pontos aqui. A gente vai poder confirmar quando ele terminar esse processamento. Importou aqui a lista de arquivo, tá vendo que ele jogou aqui para baixo. Se eu clicar na setinha, ele vai abrir um monte de informação, o que ele está jogando lá para dentro, ó.
pontos e tal, bloco. Isso aqui não é tão importante porque ele já vai estar jogando, mas se você não quiser, por exemplo, são os layers isso daqui do AutoCAD. Se você não quiser que ele jogue o layer underline TG, você desmarca. E aí ele não vai jogar lá para dentro da sua coletora. Você pode desmarcar o que você quiser aqui de layer, beleza? Eu vou deixar tudo que tem aqui. Já está adicionado. Intuitivamente a gente vai clicar aqui em adicionar de novo, mas não precisa. Você vai clicar nessa setinha para voltar aqui. E como é que a gente vê esse DWG? Como é que a gente identifica ele? Inicialmente a gente solicitou para que ele criasse os pontos, correto? A gente já pode ver esses pontos aqui no elemento, ó. Se a gente vir em elemento, ó, 439 pontos introduzidos. Se a gente clicar nessa setinha aqui, ele vai abrir nossa lista de pontos e olha lá, ó, DWG, que é aquele prefixo que a gente usou, 1, 2, 3, todos os pontos de DWG que ele importou do AutoCAD, veio com esse prefixo. Agora, se a gente fazer um levantamento em campo com RTK, mesmo tendo o DWG, mesmo tendo um arquivo de AutoCAD lá dentro, você vai perceber que não vai confundir, você vai conseguir ver de maneira fácil que os pontos do RTK é diferente do DWG, que tem esse prefixo. Não se assuste com as coordenadas, que são coordenadas arbitrárias aqui mesmo, essa coordenada desse AutoCAD aqui, tá? E a gente pode fazer essa configuração aqui do RTK de transformar a coordenada UTM em arbitrária. A gente vai ver isso no módulo avançado, lá no final, lá na aula de escritório, se eu não me engano, de ferramentas. A gente vai ver essa aula no módulo avançado, você vai ver. Bom, importamos aqui DWG, vamos verificar agora se esse DWG está ok, né? Vamos vir aqui em levantamento, Topo Survey. A gente pode também fazer a alocação desses pontos que a gente acabou de importar aqui, que virou esse elemento, tá? Deixa eu clicar aqui para ver se ele identifica os pontos. Olha lá, ele está aqui, eu vou dar um zoom, porque eu estou longe, né, com o meu cursor. Vou ficar dando um zoom aqui, até ele aproximar de tudo, ó. Um detalhe importante, se o seu DWG não aparecer, olha só, tá aparecendo aqui as linhas, os pontos, olha o emaranhado de pontos, tá vendo? Então tá certinho, tá exatamente igual aqui, ó. E é o seguinte, se o seu DWG não está aparecendo, você tem que clicar aqui na ferramentinha, aqui do lado direito, nesse botão de configuração. E aí você tem que vir aqui em Display. E aqui, ó, nessa última opção, quase, exibir mapa base, se ele estiver desativado, ó, eu vou desativar ele e vou dar um OK. Ele some as informações do DWG, tá entendendo? Então você tem que vir aqui na configuração, Display, exibir mapa base, clica aqui para ele ativar e sempre clica em OK para ele poder alterar. Se você quiser alterar também o tamanho da fonte, tá muito pequeno, quero alterar aqui, vou colocar 26, OK, e dá um OK aqui também, senão ele não salva as informações, tá? Ele vai processar agora para poder jogar os arquivos aqui dentro. Olha lá, ficou grandão, né, as letras agora. Deixa eu dar um zoom aqui só para a gente poder fazer a leitura dos arquivos, para você entender certinho. Aqui ele tem ponto aqui em cima também, porque tem layer aqui no meu AutoCAD que está desligado, e lá ele já jogou todo mundo lá para dentro também, entendeu? Aqui o meu você não está vendo porque está sem layer aqui, mas como eu ativei o layer no momento de importar, ele já trouxe também essas informações. Então a gente tem linha, tem ponto, tem os arquivos que a gente importou aqui dentro também, e se a gente quisesse fazer a alocação desses caras, a gente poderia tá vindo aqui, vou voltar aqui rapidinho, a gente pode vir aqui em locar ponto, a gente vai ver isso com mais detalhe. Ele fala que não tem nenhum ponto importado, porque eu estou na biblioteca aqui, ó. Vou selecionar todo mundo e vou dar um OK. Ele vai jogar todo mundo aqui para a parte de locação. Sucesso ao importar. Eu seleciono o ponto que eu quero locar e clico aqui em locar e ele vai me dar a direção até a locação desse ponto. Beleza? Essa foi a parte de importação. Então, faz os testes, faz o treinamento, tenta entender o que ele importou, dá uma olhada no DWG, como é que tá, o que tem aqui que ele trouxe, tá? Verifica tudo certinho com detalhes, não fique em dúvida. Treina em casa para não ficar com dúvida no campo, porque no campo às vezes não pega telefone e você sabe que você pode me perguntar o que você precisar aí, beleza? Estou aqui para te ajudar. Um abraço e até o próximo módulo. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Vocês viram como funciona a plataforma de quando você importa um arquivo DXF ou DWG? Como você consegue trabalhar um plano de fundo e facilita a sua implantação ou coleta de dados em campo? Se você gostou do vídeo, compartilha com um amigo e se inscreve no nosso canal.